Amém. Amém. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, por tua infinita graça e misericórdia, Deus. Tu és muito bom, Deus. Tu és santo, maravilhoso, Pai. Pai, queremos pedir, Senhor, a tua graça, Deus, que venha nos ajudar nessa noite, nesse último dia. Pai, se porventura, Deus, a minha mente venha esquecer algo, Pai, que o Senhor possa estar me lembrando, Pai. Quero ser instrumento em tuas mãos. Teu Espírito Santo fale, Senhor, através de mim, para cada um, Deus, que está aqui nessa noite reunido. Pai, nós queremos te glorificar, Deus, em tudo que nós vamos fazer. E isso também, Deus, também é para a glória do teu nome. Pai, toca nos corações, levanta, Senhor, cada vez mais pessoas, ó Deus, que cuidam, Senhor, de crianças para o teu louvor, Deus, para levar essas crianças para o teu reino, Pai. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Ó, antes da gente iniciar de onde a gente parou, eu quero apresentar para vocês algo aqui. É o Drive, que vocês receberam um link. Quando vocês abrirem, vai estar nessa página. Ó. Então, vai aparecer, ó. São motivos de orações, primeiro, segundo, terceiro dia que a PEC disponibilizou, tá? Pelas sertanejas, ribeirinhas. Então, você pode fazer junto com suas crianças, imprimir com sua igreja, com suas crianças, para estar cada dia intercedendo por uma criança. Gente, a arte de pregar o fantoche é muito legal. Tem aqui também fantoche evangelístico. São já teatrinhos prontos, né? Que você pode usar. E dá para fazer até com pessoas, tá? Sem ser com o fantoche em si. Esse livro, A Pedagogia de Jesus, é sensacional. Aquele primeiro módulo que vimos sobre o mestre dos mestres, né? O Senhor Jesus, aqui tem muito mais esmiuçado. A fé, esse livro é do Charles Spurgeon, de onde eu tirei aquela frase também do primeiro módulo. Gente, debrucem nesse livro. Aqui, tá? Podem debruçar nele. É uma bênção. Ele é pequenininho, tem 75 páginas só. Bem facinho. Apostila de Evangelismo Criativo, livreto de oração. Lá as imagens aqui é tudo completo, PDF. E aí você vai abrir, tem isso aqui, treinamento evangelístico. Vai ter algumas fotos minhas, tá? Que são as crianças orando. Nessa aqui, a gente estava com as irmãs de um lado, e aqui são as filhas das irmãs. E as adolescentes, elas mesmas tiveram a iniciativa de se sentar lá na rede e estar orando. Aconteceu alguma coisa aqui. Acho que voltou. Período de oração. Aqui é o culto que a gente fazia aos sábados. Aquele jeito, sério. Que as crianças cantavam, as crianças liam uma palavra. Era dirigido pelas crianças. Essa mocinha bem aqui, até hoje ela é firme. Gente, ela com 9 anos, ela era mais nova que ela, mas era pela minha autonomia mesmo. Uma convicção de fé dela tão certa, tão certeira, mais que a mãe dela. Também tinha se convertido. Aqui, ó. E ela lia a palavra, essa aqui também, as crianças. Eu botei um pedaço em uma gaveta, botei um pano em cima, como se fosse um pequeno púlpitozinho para elas. Aqui, ó. Aqui foi encerramento da M. Carmichael. Vocês vão ver, aqui foi no povoado, aqui foi nos fundos, a gente estava reformando aos poucos. Antes era uma metalúrgica. Opa, não quer mostrar. Aqui uma história que era um livretinho bem pequenininho, e aí a gente aumentou, botou no tamanho A4, depois a gente teve que colocar na cartolina bem grandona. São crianças recebendo Bíblia.
Aqui são os primeiros fantoches que eu fiz, foi de caixa de leite. Vocês não estão vendo que meu cabelo ainda era curto. Era o Melquisedeque e a Ana, porque eram os mais velhos da Bíblia. Então, eu falava, as crianças faziam perguntas. E aí, Melquisedeque, no seu tempo, o que é que tinha? Ah, era muita poeira, a gente caminhava, e tinha que carregar boi, jumento, camelo, e toda vez se mudando de tenda, levantava a tenda. Aqui é uma celebração de aprendizagem. Oh, meu Deus. Então, eles aqui estavam com 11 anos. Então, tudo com 12, 13, 14. Mas pense que, tipo assim, em um ano, esses meninos cresceram demais, demais. Ah, Keliane. Então, tudo gigante. O Levi, que eles tinham 10, 11 anos, já estão com 12, 13. Vamos ver aqui o Jonas na baleia, que o Jonas está aqui dentro, a garrafa PET. Uma maquete também que eu fiz. Só cortei uma caixa, gente. Assim, na diagonal, né? É a maquetezinha. Aqui vocês vão ver os cânticos, as cifras, o esboço, como fazer uma lição e o programa de uma aula. Tá? Daqui já vocês vão poder ter isso aqui. Tem também, vocês vão achar livros. Deixa eu ver, está aqui o livro. Ó, esse é uns versículos ilustrados que eu fiz. Não, ilustrei. Tá aí, alegrai-vos sempre do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Foi o mesmo que desenhei. Aqui, ó, o Jesus chamando a ovelhinha, aí a criança pode escrever o nome dela, Sal e Luz está aqui. Tudo aí. E também tem um dos dias da criação. Eu não estou encontrando aqui agora, mas eu coloco. Madugu é uma história missionária. Tem aí o texto e os visuais. Gente, você bota para imprimir bem nítido e depois você forra. Assim, ó, com atrás com um colossete igual, ó. Aí fica bem resistente. História missionária, você pode fazer assim a visual bem feitinho mesmo, porque você pode usar várias vezes, tá? A história missionária, ela é algo que vale a pena você investir. Formação de professores. Aqui tem muito arquivo, tá? Jogos, brincadeiras, almanaque, Criando Filhos no Caminho de Deus é um livro também, vídeo, show do Cristãozinho. Tá? E bem aqui também tem material, um seminário e aqui Educação Cristã também para crianças. Muito material tem aí. E eu estou sempre colocando. Eu vou até colocar também do dia da criação que eu fiz. Pronto. Agora, uma pausa bem rápida também. Não estou achando a página. Acho que é esse aqui. É essa? É. É aqui, ó. Vocês estão vendo? É nosso Instagram, Família Missionária Ramos. Tá? Vocês podem estar nos acompanhando. Nossos filhos, nossa missão, educação cristã, que foi a celebração da M. Carmaico, os povoados. Aqui. E aqui, gente, nós temos também um grupo do WhatsApp que nós compartilhamos o dia a dia na missão. Vocês podem, quem tiver interesse, pode me chamar. Mano, eu quero entrar no grupo da família de vocês, da missão de vocês, que aí eu coloco, tá? Quem tiver interesse. Matias deu uma acordadinha aqui. E esse é o Sertão Acurado. Nós também fazemos artesanato
Você pode pesquisar no Instagram, Sertão Apurado, que são os artesanatos que nós fazemos para ajudar no nosso sustento. Tá aí. Tá vendo? Ok, gente. É isso que eu ia mostrar para vocês. Obrigada. Acabou o momento dos reclames do Plim Plim. Vamos iniciar. Vamos iniciar onde nós paramos. Deixa eu já colocar aqui na página. Tem alguém com dificuldade de entrar? Aparece? Olha bem no WhatsApp, aparece, por favor. Aqui, ó. Deixa eu botar uma vez aqui. Vamos lá. Deixa eu só abrindo aqui, pessoal, para vocês. Lição bíblica. Ok. Vou compartilhar a tela. Visualizar. Botar. Pronto, gente. Todo mundo vendo? Essa aí foi da primeira vez que eu fiz a M. Carmichael. No EBF. É uma história missionária. A história missionária é uma história missionária, com missões de missão, né? E a história real, uma história fictícia, como tem várias. E aí o que acontece? É uma história que ela é dividida em partes. Normalmente 5 partes, 3 partes, para poder prender, é uma série, prender a atenção da criança. Nós gostamos muito de usar quando a gente vê que a frequência está baixa. Como? Final de ano, que tem aquelas 2 semanas de recesso, né, da escola bíblica, quando é para voltar, a criança já está perdendo aquele costume. Então, a gente retorna com uma história missionária. Faz algo assim, para assim poder voltar àquela frequência. É muito interessante, porque a história sempre deixa um gostinho de e agora? Como que vai acontecer? Então, muito bom. Vamos lá. Lição bíblica. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. 1 Timóteo 4,13. Então, a lição bíblica, nós vamos começar nos preparando, certo? Não só aqui no treinamento, mas nos preparar em casa. Vamos iniciar. Começar preparando seu coração. Você vai orar, interceder por você, orar pelas crianças e depender do Espírito Santo de Deus. Gente, nós podemos nos preparar, nós podemos ensinar, mas só o Espírito Santo de Deus é quem pode convencer. Tá? Então, nós precisamos depender de Cristo e reconhecer essa dependência diante dele. Ore por você, pelo seu coração. Nosso coração ele é muito enganoso, né? E por muitas vezes a gente fica triste com situações e às vezes desanimado. Então, nós precisamos estar nessa dependência do Senhor em oração. Ore pelas crianças, ore para que não tenha empecilhos delas virem, né, ao local. Ore para o Senhor tornar o coração delas um terreno fértil, tá ok? Então, ore. Esse é o momento da preparação. Você vai ler toda a passagem bíblica e vai compreender quando foi que aconteceu e onde. Você precisa dominar aquilo que você vai ensinar. Quem são os personagens? Tem um personagem principal? Qual é ele? Qual é esse personagem? O personagem ele conhece a Deus ou não? O personagem ele está aqui aprendendo o quê sobre o caráter de Deus durante essa história? Que Deus é santo, que Deus é bom. O que ele está aprendendo? Tem essas perguntas em mente e pode anotar também, né? E vai observando durante o seu estudo. O que você está aprendendo durante essa passagem? Aplicação. Um método muito bom é o método OIA, que você vai observar, vai interpretar
e aplicar na sua vida. Você pode botar aí o que você está observando e o que é que você interpretou disso e a aplicação, tá? É preciso estudo. Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei, né? Aquilo que eu não domino? E as crianças perguntam. Recentemente o Marcos Henrique me perguntou: mamãe, e Deus é dono até das pessoas maus, até as pessoas ruins, Deus é dono. Tá entendendo? Eles pegam a gente, eles são curiosos. Tem até um videozinho de internet que fala assim: criança, ela consegue falar, não sei, ela de 4 anos, ela veio já cadastrada, não, gente, como é a palavra que perdeu aqui? Programada, já veio programada para poder fazer 1 milhão de perguntas, porque eles perguntam, eles são curiosos. E quanto mais você explica, mais eles têm dúvida. Então, esteja preparado, segundo a palavra de Deus. Consulte os comentários bíblicos, outras fontes que você possua. Fale com o pastor da sua igreja, peça ajuda sobre fontes confiáveis. Como eu já falei, na internet tem muita coisa, mas nem tudo é bom, tá? Decida se a história vai satisfazer melhor a necessidade da criança salva ou da não salva. Ela pode contemplar as duas, tá? Mas, por exemplo, se é uma frequência assim de escola bíblica, a lição vai ser voltada mais para a criança salva, né? Sempre, sempre levando ao sacrifício de Cristo. Não há como você pregar o evangelho, se pregar a palavra do Senhor e não ter Jesus Cristo no meio. O sacrifício de Jesus, o plano de redenção. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, é um plano de redenção, né? É um Gênesis capítulo 3. Então, a lição, ela pode ter, ela ser melhor satisfazer a necessidade da criança salva, mas ela precisa lembrar do plano de redenção, né? Pode contemplar as 2 crianças. Escreva um esboço da lição, incluindo essas 4 partes, que são as 4 partes principais. Até agora você está só se preparando, tá bom? Fazendo aqui uma observação. Tem lição pronta? Tem. Muito boa? Tem. Editora Cristã Evangélica, eu estou falando as que eu conheço, Editora Cristã Evangélica, Editora Princípios, que tem parceria com a Cristã Evangélica, a APEC tem, mas você é capaz de construir uma lição bíblica. Então, esse momento aqui tá para você construir uma lição bíblica, tá? Então, ela precisa ter a introdução, um desenvolvimento, o ápice, que é o clímax, o ponto que todo mundo está esperando, e a conclusão. Vamos parte a parte. Na introdução, ela tem que ser envolvente, ela tem que chamar a atenção. Você pode usar ilustrações, objetos, perguntas, uma degustação, suspense. Ilustração, né? Não é desenho, não, gente. A ilustração que eu tô falando é como se fosse um exemplo mesmo do que tá de uma historinha inventada, por exemplo. Gente, a Maria, uma meninazinha que mora, ou então minha prima, uma coisa assim. A Maria, ela estava outro dia, ela estava assistindo tão triste. Ela está assistindo muito triste, se sentindo sozinha. Às vezes ela se sente assim, sabe? Você já se sentiu triste alguma vez? Isso é ilustração, usou uma historinha para chamar a atenção. Um suspense. Aqui, os meus alunos, teve um até que chamou o outro de... Como é o nome da rádio mesmo daqui? A rádio de Imperial FM. Imperial FM, que gosta de uma fofoca. E aí, no suspense, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Se eu contar para vocês, vocês vão ficar de boca aberta. Um menino com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Não é que deu para mais de 5.000 pessoas comer. Só homem. A gente nem contou nem as mulheres, as crianças. Vocês sabem que mulher e criança come. E aí alimentou todo mundo. Aí, poxa, como assim, tia? Os que vão saber já vão falar, eu sei. É uma suspense. Perguntas. Por exemplo, gente, eu amo ganhar presentes. Amo ganhar presente. Você gosta de ganhar presente? Gosto, tia. Gosto. Quem não gosta, né? Ganhar presente. Você gosta? Agora, me diz uma coisa. Vocês gostam de compartilhar? Dividir as coisas de vocês? E por aí vai. Um objeto interessante.
um alimento, o pão para a sua conta da Santa Ceia, da multiplicação dos pães. E agora o desenvolvimento. Chamou a atenção? Agora vamos ao desenvolvimento. Isso você ainda está preparando a lição, tá? Use frases curtas, coloque na ordem cronológica dos acontecimentos, para você não se perder e voltar. Ou esqueci uma coisa, aí volta a lição, aí bagunça. Intercale mensagem da salvação com mensagem de ensino para a criança salva. Anote o versículo bíblico a ser lido na sua folhinha de esboço, né? Escreva a referência bíblica após cada evento, né? Para você não se perder. Escreva as referências bíblicas cada vez, né? Lembre-se que o esboço não é para ser lido, mas para te ajudar a não se perder. Como você vai colocar na ordem cronológica? Vai colocar as referências na frente, você não vai se perder. Se, por exemplo, tá ali dando a palavra de Deus, né? Dando a mensagem, aí você esquece. Esquece não. Aí vieram, gente, veio os espias e tal. E aí foi, como foi, olha, abra aí na Bíblia de vocês para a gente conferir. Aí, como você já vai estar anotada a referência, você não vai precisar procurar onde é que está, porque está ali. Tá bom? O ápice, o clímax da história é o ponto mais interessante. Toda a história antes disso vai ser levada a chegar a esse momento. Naamã, um mergulho e aí o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes e ele não quis, se zangou. Aí o servo dele, vai, o que é que tem, o que é que custa? Fosse, não vai perder nada com isso, não, já tem. E aí vai. E aí, crianças, ele mergulhou 1, 2, 3, 4, e nada, e 5, e 6, nada, e 7. Ele ficou curado. Aí pronto. Esse momento aconteceu. Gente, depois desse momento, está todo mundo aguardando, vem a conclusão. Agora, a conclusão não pode ser demorada, você não pode deixar uma conclusão extensa. Por quê? Porque depois do clímax vai começar a diminuir a atenção das crianças. Tá? Porque o que elas esperavam acontecer, aconteceu. E aí você vai poder, nessa conclusão, você vai fazer o desfecho e falar da salvação. Olha, Naamã, Deus o limpou e tal, de sua enfermidade, mas o Senhor ele quer nos limpar da enfermidade maior ainda, que nos separa dele para sempre. Vocês sabem que enfermidade é essa? É o pecado. O pecado nos separa de Deus. E conclui. E aí entra o convite. Que o convite eu vou dar lá embaixo. Tá bom? Isso só foi o esboço. Agora, na hora que você vai apresentar, você vai orar, sempre orar, ler Bíblia, né, gente? Orar, não esqueça sempre oração. Você é instrumento de Deus, mas você não pode convencer coração, não. Peça ao Senhor que cada coração seja terra fértil, como eu falei, para boa semente. Estude muito bem cada detalhe da história e peça ajuda a alguém, caso você tenha dúvidas, tá? Eu gosto de perguntar muito, Luan, em questões teológicas mesmo. Às vezes eu sou que nem menino, curioso. Então eu pergunto mesmo, Luan, isso aqui faz sentido? E ele é bem, o Luan é bem direto, bem reto. E ele, porque sim, porque Deus quis. E aí, mas por quê e tal? Aí ele vai me dizendo. Pergunte, tire dúvida, peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder, né? Use sempre a Bíblia. Agora é o momento que você vai juntar material. Pega a Bíblia, use sempre a Bíblia. Essa Bíblia, eu tenho essa Bíblia da PEC, gente. Eu uso ela para estudo, tá? Eu até recomendo quem não tem ainda, a Bíblia de Recurso ao Ministério com Criança. É um investimento um pouquinho alto, pelo menos para mim é. Essa aqui eu ganhei já tem uns 9 anos, eu acho. Mas vale muito a pena. É um curso, tá? Completo, vale muito a pena. Cadê? Junto aos auxílios visuais que você tiver, junta, deixa já no ponto, coloca em ordem. Chega com antecedência, prepara a sala limpa, gente. Deixa a sala limpa, organizada, tá certo?
Cuidado com aquela poluição visual, com um monte de coisa na parede, tá? E realmente limpeza, as crianças percebem. Débora, a gente não tem condição de ter uma sala realmente boa para as crianças, mas limpeza não tem a ver com riqueza, não. Tá? A gente, lá no Cabreiro, a nossa igreja no Cabreiro, embaixo tem um pé de manga, né? Quando eu chego lá, as mulheres da comunidade já ciscaram tudo, mas está arrumado, a gente limpa, passa pano nas cadeiras, nos bancos, para ver se está tudo limpo, entendeu? A limpeza é necessária. Junto material para atividade de fixação ou lembrancinha, uma dinâmica, né? Aquela atividadezinha que você vai preparar, já deixa no ponto, já tira xerox se precisar, ou escrever. Se for para o aluno tirar do quadro, já deixa a sua anotação ali no ponto. Você pode fazer, na aula de fixação, gente, vocês podem fazer maquete, cenário, caracterização, flanelógrafos, objetos, cartazes, slides, fantoche, fazer um material feito à mão com eles, um avental, usar mapa. Mapa, gente, é muito legal. Você pode usar o mapa porque você vai realmente mostrar. Quando a criança visualiza que tá ali foi do planeta Terra que aconteceu, ela tem mais uma percepção de que foi real, que não é uma história, sabe? Então, mostra, olha, aconteceu aqui, na Palestina, olha o Mar Vermelho onde fica, tá certo? Bem que em cenários, no berçário ou em casa, tá? Você pode fazer um cantinho da criação, né? Quando o tema é sobre a criação, ele é bem extenso, porque são 6 dias, tem um descanso, cada dia é uns 2, 3 domingos, então você pode fazer aquele cantinho, um lado do sol, do outro lado da lua, do outro lado, deixa eu desligar lá, a lua, os animais, pode fazer aquele cantinho, aquele cenário, tira foto das crianças lá bonitinho, se caracterizar, né? Uma vez pode chamar alguém para te ajudar. Uma vez eu chamei o Luan e ele foi como se ele fosse Sansão. Ele não se caracterizou, não. Mas ele sentou, pegou, não lembro o que foi que ele pegou, mas foi uma coisa como se fosse um microfone, imitando o microfone. E aí as crianças, eu tinha as perguntas prontas e eu entreguei para as crianças, sorteei, cada criança podia fazer aquela pergunta do papelzinho para eles. Aí ele respondia como se ele fosse o Sansão, entendeu? E que Deus te dê muita criatividade. Deus multiplique seus dons e talentos. Aqui é uma celebração de aprendizagem. Todo final de ciclo de um aprendizado, por exemplo, aqui eles estudaram, que é o Jadelson, é um dos professores, que eu faço parte da coordenação também pedagógica aqui do projeto, e a minha faixa etária é de 9 a 11, aqui no projeto. E aqui o Jadelson é um dos professores dessa faixa etária, ele estudou o Evangelho de Lucas, aí fizeram a Santa Ceia. Olha o pão, foca aqui no pãozinho sem fermento, olha. O suco de ovo, ó o Jesus. É aquele mesmo menino que ganhou o infográfico, ó. Ele é menorzinho, gente. Mas é sensacional. Aqui é eu de M. Carmichael. Aqui é a história missionária comprando crianças para Deus. Alguns se vestiram também, ó. Olha, de roupa indiana. Eu me caracterizei. Celebração, a gente fiz uns pastéis indianos. A gente comeu. Vou pedir uma missionária indiana para ela me mandar uma música cristã para a gente ouvir. Esse aqui é o Joel. Só que não é o Joel livro, tá? Joel, o menino da Galileia. É muito legal essa história. É muito legal. Um menino que ele não acidente, não briga com um colega ainda criança, menorzinho, 6, 7 anos. Ele sofreu um acidente, desceu do barranco, ficou aleijado. E aí ele tem muito rancor e desejo de vingança no coração dele. Mas aí ele conhece uma família, que essa família acredita em Deus, e ele vive no mesmo tempo que Jesus. Aí ele conhece Jesus. Quando ele conhece Jesus, Jesus cura ele não só
da deficiência dele física, mas também limpa o coração dele da vingança. Gente, é emocionante. É muito emocionante. E aqui a turminha que estudou com a tia Alice. A tia Alice é a que está me ajudando aqui na mídia. Ela até deu uma saidinha ali, eu nem tá ouvindo. Mas ela está me ajudando muito. Ela, mesmo gripada, ela está fazendo esse esforço. Aqui é aquele livro que eu recomendei para vocês no início. Sério, se quiser fazer com o Ramon, para emprestar. Aqui são painéis de temas de EBF, tá? Aqui foi das crianças menores e aqui são para as crianças maiores. Vocês percebam, gente, aqui é papel, aqui não é EVA, é papel que a gente imprime lá dividido em não sei quantas vezes, e aí dá certo, balão, ó, bexiga, copo, aqui foi papel também, aqueles caixotes de fruta, tá? Por que eu tô falando isso? Porque se sua idade for como a nossa, não tem, né, muito recursos, EVA tá caro, e aí às vezes você não reaproveita aquilo, então usa o papel mesmo, olha como ficou lindo. Olha essa parede preta, eles botam giz, tem uma outra foto aí, que também foi papel e giz, uma tarde de pizza. A gente mesmo fez a pizza, porque comprou não ia sair mais caro. Olha que eles botaram pisca-pisca aqui, ó. É porque aqui foi num campinho aqui de noite. Aí tem aqui o pisca-pisca. Pedimos uma lâmpada emprestada, daquelas que, se você usar branco, o seu fica brilhando no escuro. É uma lâmpada preta aí. Emprestaram pra gente. Aqui, pronto. Pratique. Vamos praticar agora, né? Fez todo o esboço, separou todo o material, vamos praticar. Faça um alongamento e aquecimento vocal, isso é saúde. No Spotify e talvez no YouTube também tem aquelas playlists de aquecimento. Você fazendo uns 4 já ajuda muito. Bebendo bastante água. Por que eu falo isso no treinamento? Uma vez eu já fiz uma cirurgia de estar com calo nas pregas vocais. Eu estava dando aula para as crianças, estava no coral isso eu tinha só 16 anos. Estava regendo um coral de jovens, e era muito jovem, porque estava preparando para uma festa, né? E tinha as coisas do ensino médio e tudo mais. Sei que acabei fazendo a cirurgia. Fui para a fono, não deu certo a fono, e aí fiquei fazendo a cirurgia. Então, se aqueçam, cuidem da saúde de vocês, façam esse bom uso da voz. Fale claramente, aprenda como pronunciar nome ou palavras pouco conhecidos. Nas histórias missionárias, às vezes tem nome estrangeiros, muitas vezes tem nomes estrangeiros. Eu percebi, eu visitei uma igreja da minha cidade agora, e eles estavam fazendo EBF, e no material da PEC já vem, dentro de parênteses, como pronuncia a palavra, o nome. Mas se você não tiver, basta colocar no Google e assistir algum vídeo que fala o nome dessa pessoa, alguma coisa assim, que você vai aprender. Porque, ó, M. Carmichael, ela se escreve Ami Carmichael, e não é M. Carmichael. E não fique falando assim, na hora lá da lição, aquele nome lá. Ah, gente, aquele nome lá, não sei dizer, mas você sabe. Aquele nome... Não, gente, você precisa mostrar para a criança que realmente está dominando o assunto. Tá bom? Isso é coisa do passado. Gente desinformada é coisa do passado. É quando se não existia internet. Hoje nós temos acesso. Fale claramente, aprenda como pronunciar os nomes, poucos conhecidos. Dica, uma dica que eu coloquei, aquelas partidas Valda, que a gente tem nas farmácias mesmo. Chazinho de hortelã, chazinho de gengibre. Ah, uma coisa interessante, curiosidade. O líquido, ele não passa por nossas pregas vocais, tá? Não passa. O que passa pelas nossas pregas vocais é o ar, tá? Então, se você bebe água, ela não vai hidratar as pregas vocais, não, tá? Vai ajudar na garganta seca. Porque quando você deglute, fecha a parte da respiração, né? Porque senão vai para o pulmão a água, a comida vai para o pulmão e não é. Fecha. E aí depois abre para você respirar, entendeu? Agora, o que pode hidratar se você estiver em casa é aquela nebulização. Como é nebulização, é que você chama, né? Inalação.
evaporiza. Aquele motorzinho, bota o soro fisiológico, você pode fazer só com o soro, tá? Eu vi também na internet outra vez que quem não tem, é só molhar uma gaze e respirar, molhar com soro fisiológico, tá? Não pode ser com água, só com água. Mude, enfatize certas palavras, frases para destaque, principalmente a frase do objetivo que você colocou. Varie o tom de voz para transmitir emoção, por exemplo, tristeza, entusiasmo, medo, suspense, alegria. Já pensou Jesus, ele mandando Lázaro vir para fora assim, Lázaro, venha para fora. Você contar a história assim. E aí Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Não, bota emoção nisso. Aí Jesus disse, gente, Lázaro, venha para fora. E agora vocês imaginam a multidão. Já está morto. Aquele burburinho falando assim. E de repente, Lázaro vem, aparece. E a multidão toda surpresa. Já imaginou, gente? Vocês iam sair correndo, não ia? Mas todo mundo ficou atônito, assim, impressionado com aquilo que tinha acontecido. Fale rápido para dar impressão de entusiasmo, devagar para causar um suspense. Use as pausas para criar suspense ou surpresa, tá? Para mostrar a passagem do tempo ou recuperar a atenção das crianças. Faça o uso do diálogo imitando as vozes dos personagens. Deixa eles conversarem entre si. Se é uma menininha, você vai falar. Aí ela diz, mestre, tal. Se for um adulto, se for um homem, você pode imitar a voz de um homem. Se for alguém mais gordinho, você pode falar que a pessoa fala mais assim. E vai usando sua criatividade. Só que, o que acontece? Só fazendo uma observação. Gente, homem faz papel de homem em peças, em apresentações e fantoches. E mulher faz papel de mulher. Tá bom? Não dê curto na cabeça das crianças. Fiquem ligados nisso. Precisa de homem, o homem vai fazer papel de homem. Peça um aluno, um outro tio, um adolescente de outra turma, um outro professor. Mas homem, papel de homem e mulher, papel de mulher. Fantoche de mulher e fantoche de homem. Às vezes tem a limitação dos fantoches de menino e menina, né? Aí precisa, na necessidade, mas tentem o máximo fazer dessa forma. Usar uma linguagem apropriada para as crianças. Escolha palavras simples e sentenças curtas, tá? Principalmente para as crianças menores. Explique termo, conceito novo. Faça isso brevemente, sem prejudicar a história, tá? Não vai pegar o dicionário, pesquisar amor e fazer a etimologia, a morfossintaxe. Não. Seja simples nessa explicação, porque senão vai desviar o assunto para outra coisa. E vocês sabem que, graças a Deus, agora as pessoas são mais informadas, né? E pode ter uma criança com TDAH, um autista, né? Que pode, realmente eles viajam. Você falar uma coisa que, sem querer você falar uma pedra, aí eles vão, o Davi foi lá e pegou uma pedra, e eles vão lá lembrar da pedra de tropeio, entendeu? Então, é necessário estar bem focado. Você precisa estar focado para poder a criança acompanhar. E evite muitas gírias ou repetição, vício de linguagem. Faça o aluno participar da história. Cite o nome das crianças. E aí, Alice, o que aconteceu? Jesus fez tal. A Alice olhou mesmo. Você usa o nome da criança, fica com os olhos na criança, não fica no olho, no esboço, o olho longe, com nervosismo, não olha para a criança, usa contato visual. Cadê? Use seus olhos para expressar as emoções da história. Espanto, misericórdia, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Use a sua expressão facial. Eu preciso ver, Senhor. Faça pergunta que o aluno responda. Mostre, e aí, o que é que tu faria? Se Jesus passasse aqui nesse instante, o que é que tu ia fazer? Permita o aluno participar. Mostre entusiasmo, gente. Está lá no nossas características do evangelista, né?
do professor, ele precisa ter entusiasmo por aquilo que ele está fazendo. Antes, você pode praticar ali em voz alta. Eu gosto de ir lá para o final lá no quintal, e as galinhas, toda vez elas são evangelizadas primeiro que as crianças. Ai, pro fundo, porque também se eu ficar lá em casa, os meninos ficam me chamando. Vai para algum lugar e pratica em voz alta. Não precisa ser toda a lição, não, mas alguns pontos principais para poder te ajudar a absorver melhor. Pratique expressando as verdades da mensagem da salvação e as aplicações, né? Que são os principais. Procure tornar suave as ligações, tá? Enquanto faz fatos da história para da criança e vice-versa. Na hora da aplicação, evite não viajar tanto, tá? Faz a aplicação na vida da criança. Por exemplo, 5 pães, 2 peixes. Se fosse você dividiria? Como é que você agiria? Você ia dividir aquilo que você mais gosta, aquilo que você acha tão pouco, mas só dá para mim. Minha mãe preparou para mim, ou foi meu avô que me deu. Você dividiria? A criança dessa história, tal, e continua. Use auxílios visuais enquanto pratica, para poder você saber a ordem, né? Você já separou, deixa na ordem, e aí você pode estar olhando, tá? Veja se está dando para segurar direitinho, tá bom? Veja, vai avaliando. Se eu puxar assim, porque aqui, ó, você não pode deixar que a criança veja a próxima figura antes da hora. Então, é bom que você está praticando como você vai segurar. Depois de um tempo, você já vai ter pegado o costume e vai ser tranquilo. E até diminuir esse tempo de prática. Sugestão de uso do visual. Segura o cartaz na sua frente ou de um lado, a nível dos olhos da criança. Não bote no seu rosto, não bote aqui, como eu estou botando, tá? Bote aqui. Se as crianças estão sentadas, se elas estão bem mais baixas, tá? Para a criança ver a altura dos olhos dela. E você também precisa estar olhando para eles. Coloque no quadro ou no cavalete, na parede, se tiver. Mostre o cartaz quando estiver pronto para falar sobre ele. Não mostre antes do tempo, tem que ter esse cuidado. Tá? Evite ficar muito tempo de costas para a classe. Pegue a figura somente na hora de colocar no flanelógrafo. E quando colocar, evite colocar, por exemplo, são figuras do flanelógrafo, botar antes do tempo a figura também. Você vai botar Jesus no corpo, esperando a mulher, já vai botar a mulher. Não, faça a mulher chegar depois. Bota o poço, bota Jesus chegando, bota a mulher chegando no momento certo. Pode pôr no girar. Aí, bota ela lá junto com Jesus. Aí a mulher chegou. Aí tira e bota de novo. Não, hora certa. Pega a figura pelo ombro, a figura de gente, tá? Não puxa a figura pela cabeça, não. Pegue pelo ombro. Tenha esse cuidado. É muito bom a gente ter uma mesa por perto para poder a gente servir como apoio, se possível, tá? E aí, terminou a lição, o convite e a confissão. Deve ser claro, curto, deve ser pessoal. É lá naquela conclusão, tá? Pode ser feito de várias maneiras. Uma oração silenciosa, pode pedir para a criança levantar a mão, pode pedir para vir à frente, para ficar depois da aula. E aí, a criança, você vai ter esses cuidados nesse momento, que a criança quer receber o Senhor Jesus como Salvador. Os cuidados, não recusar as crianças pequenas, tá? Achar que elas não têm entendimento para isso. Não forçar a decisão. Você vai para o inferno. Oi, papai do céu vai ficar muito valente com você. Olha, papai do céu vai ficar triste. Não, tá bom? Não faça isso, não. Deixe o Espírito Santo de Deus convencer as crianças. Pregue o evangelho e espere no Senhor. Não desvie o assunto. Use perguntas simples. Fale palavras simples e objetivas. Deixe ela ver na Bíblia. Se souber ler, bote ela para ler. Ajude ou deixe orar sozinha. Tá? E nesse momento, normalmente eu não uso, como a minha faixa etária é maior, para eles, na oração inicial, no período de oração, eu não coloco para eles para repetir, não. Já estão muito grandes. Tem 8 anos, está muito grande para ficar repetindo. Aí, o que é que eu faço? Agora, nesse momento de convite,
é para eles precisam de ajuda, né? Então, eu coloco, então, quando tem todas as crianças juntas, né? De várias idades, eu coloco para repetir esse momento. O aconselhamento da criança decidida. Fez aquela oração, encerrou. Pessoal, o bom é quando se tem mais de uma pessoa, tá? Isso eu estou falando na questão de quando são muitas crianças. Como é você, pai, em casa, ali no evangelismo do seu filho discipulado, é tranquilo. Mas se você vai no momento de aconselhamento, fica só com a criança, e ainda fica as outras crianças por ali, e não tem ninguém olhando essas crianças, é perigoso. Então, sempre tem alguém para ver, olhar as outras crianças, enquanto você faz um momento de aconselhamento, para se despedir das crianças e tudo mais. Porque o que acontece? Se você esperar todas as crianças irem embora e ficar aprendendo as que vão fazer a decisão, pode demorar muito. Então, tenha outra pessoa para ter esses momentos ao mesmo tempo. A despedida, e você pode despedir rapidamente das outras crianças e vai ficar lá com a que do aconselhamento que fez a decisão. Seja logo, evite que a criança se distraia, vá para outro lugar com os outros amigos. Leve a sentir que está diante de Deus, né? Olha, Deus está muito feliz com sua decisão e tal. Essa decisão é a mais importante da sua vida. Aquele momento realmente sagrado e solene, que ela veja que não é só... Oi, Juan. Que não é só uma oração. Assim, um momento assim qualquer, mas realmente um momento muito importante da vida dela. Pergunta o nome, anota. Por que você ficou depois da aula? Por que você ficou aqui? Você sabe que realmente você é pecador? Se a criança falar assim, não, tia, eu não peco, não. Aí você tem que voltar para Romanos, tem todos os pecados. O que é pecado? Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto que desagrada a Deus, tudo que eu faço que desagrada a Deus. Isso me separa de Deus. Todo mundo pecou. A Bíblia falou que todo mundo pecou. Aí, como eu sempre tenho uma criança, um bebezinho, eu falo, olha, o fulaninho já nasceu em pecado. Quando eu estou grávida, olha, o fulano aqui na barriga da tia já vai nascer com pecado, acredita? Tem um coração, então todo mundo pecou, tem um desejo de fazer o que é errado. Aí Deus nos diz a palavra como podemos ser salvos. E aí, para a salvação, né? O que Deus promete àqueles que creem no seu nome e recebem Jesus Cristo como Salvador. Você quer falar com o Senhor Jesus e pedir que Ele salve você agora mesmo? Gostaria de orar sozinha ou você quer que eu te ajude? Eu orarei e você repetirá depois de mim. Pense em Deus e fale com Ele, tá? Averiguação depois dessa oração. O que você acabou de fazer? Você orou a quem? Você pode ajudar a criança, tá? Se você perceber que não é por desleixo, mas por... Realmente, a criança ela tem dificuldades, tá? Pronto. Deixa eu voltar aqui, gente. Uma coisa eu fiz de errado. A gente está acabando. Pronto. Você realmente crê que ele te salvou? Se a criança ainda tiver dúvida, volta para Romanos 10, 13, né? Que Deus promete que salvará todos aqueles que invocarão a Ele. E aí, Deus pode mentir? Não. Então, realmente, você é salvo. Você é salvo. O que Deus prometeu em sua palavra para quem é salvo? Você acredita em Jesus como seu Salvador? Então, pronto. Você é salvo. Podemos saber, sem dúvida, que somos salvos porque Deus nos dá a promessa em suas palavras. Romanos 10, 13. Pronto. Ai, gente. Se você perceber que a criança não compreendeu ainda, gente, ore com ela e convide a continuar vindo. Interceda pela sua vida e depende do Espírito Santo para que ele abra o entendimento dela. Sua missão é pregar e não convencer. Segurança da salvação. Deixe Deus fazer o trabalho dele. Reforce a criança que Jesus já salvou. Explique novamente que Jesus já salvou ela. Peça para ela explicar a você. Se ela passar daquelas outras etapas, né? Jesus te salvou, ele agora está com você. E aí você pode me dizer, explicar e tal. Aí vitória sobre o pecado. Deus é santo, você é salvo. Deus é santo, nele não há pecado. Aí você vai explicar o que é pecado para ele de novo.
que é um momento solene, gente. Isso aqui, esse momento de aconselhamento, ele não é um momento para você fazer as carreiras, não. Ele é um momento breve, mas não é as carreiras, não. O pecado separado de Deus, e que às vezes a gente peca, mas não devemos querer ficar pecando, querer pecar. E se ela pecar, ela deve contar para Deus e pedir perdão. E se dispõe a ajudar quando ela se sentir fraca, quando ela se sentir tentada, tá? Essa criança que era salva, que ela foi salva, ela vai vir frequentemente, então você vai ter esse tempo discipulado com ela. Se for em casa, seu filho, melhor ainda. É um tempo constante de discipulado com ele. Gente, crianças que conseguem, eu não sei qual a idade aí de onde você está, mas aqui as crianças elas saem sozinhas. Na rua, de 8, 7 anos, elas vão para as casas um dos outros, assim. Então, você pode conversar com o pai dela, a mãe dela, para, se eles não são cristãos, né? Faça amizade com a família. Faça amizade com a família para você ter um tempo com essa criança, um tempinho com essa criança durante a semana, além da escola bíblica, além daquele momento. Pode ser na casa dela, que vai que os pais escutam também, tá entendendo? Ou pode ser na sua casa. Mas nunca fique sozinho com a criança. Nunca, nunca, nunca fique sozinho com a criança. Sempre tem alguém para poder tá ali observando. O sentido, gente, é porque a gente sabe essa questão dos abusos e tudo mais. Então, para que não. E o inimigo é sujo. Então, para não ter conversinha, sempre tem alguém para estar como prova que daquilo que você está fazendo. De preferência, alguém. Pode ser alguém da família da criança. Mas vigie em tudo que você faz, que você fala, porque é complicado até. É sério, muito sério. Aí vai explicar para a criança que ela agora precisa crescer. Vocês estão notando que é o plano da salvação? Essa parte aí, essa parte do aconselhamento, ela precisa ler e obedecer a Bíblia, orar, congregar, louvar e também falar de Jesus para outras pessoas, tá? Essa é uma missão dela, você é salvo e você também precisa pregar essa boa nova, essa boa notícia para as outras pessoas, tá bom? E aqui, enfim, eu vou colocar uma foto aqui também, gente, né? Colossenses 3:23. Por que eu coloquei esse versículo? Porque eu sei, gente, que realmente é algo trabalhoso, tá? É uma missão bem árdua e que exige de nós, né? O evangelismo, o discipular, ele exige de nós. Então, mas é sempre pensar, tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Colossenses 3:23. Ponham na memória e no coração de vocês essa palavra. Guarde essa palavra no coração de vocês para tudo que vocês forem fazer. Para a louça que for lavar, para a roupa que for dobrar, para a visita que for fazer, para a visita que for receber, né? Então, é um versículo que eu gosto muito de me trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é para o Senhor. Eu estou cuidando dos meus filhos, e está cansado, está pesado, eu estou muito cansado, mas eu preciso fazer para o Senhor, né? Para a glória do Senhor, para que eles vejam Cristo em tudo isso, para que estou servindo a Cristo. E aqui tem alguns nossos contatos, tá? No final, Instagram, WhatsApp, ok? A gente está encerrando. Tenho só mais algumas coisinhas para mostrar para vocês. Ok. É uma coisa bem legal. Esse aqui é aquele que eu mostrei para vocês ontem, né? Que vocês podem fazer para a questão de economia de tempo e economia de material também, tá, gente? Faz ó, ele abre e fecha. Quando for fazer personagem, faça um personagem que dá para ele ser Abraão, dá para ele ser outro personagem lá no Novo Testamento, ó. Por quê? É economia de tempo, economia de material.
bom? Mas isso aqui foi papel. Porque eu sei que eu não vou usar muitos bois em todas nas histórias, né? Então, aqui tem os bois, as ovelhinhas eu uso muito, né? A gente tem muitas passagens com ovelhas. Façam assim de dia, façam em um da noite, tá? Pode fazer lá nos flanelógrafos, você pode pintar ele. Então, você pode fazer um templo, sentado no templo, uma sala de estar dos tempos antigos. Aqui, ó, eu posso acrescentar só um sol, na verdade, eu também. Acrescentar o sol, a nuvem, uma árvore, uma pedra para a gente sentar. É. Aí, por exemplo, quando eu vou no cabreiro, eu não levo tudo, né? Então, eu boto aqui. Vocês vão ver. Deixa eu tirar bem aqui o fundo, que é melhor. Onde é que tira mesmo? Aqui, né? Onde fundo é feito. Nenhum. E agora como é que eu volto? Só puxa aqui, né? Acho que eu... Pronto. Ó, aqui fica um bolsinho. Eu guardo eles aqui, ó. Qualquer coisa. Ó, tá vendo? O chão é um bolso. Tem alguns lugares fechadinhos e outros lugares abertinhos. Aqui foi uma caixa grande, parte do meio. E tinha uma propaganda de um sorvete nela. Forrei por fora e pronto. Uma coisa que a gente precisa ter sempre, sempre, e bem feita, é um livro sem palavras, tá? O Plano da Salvação. Então, eu tenho esse meu grande, também que investi em EVA. Esse foi investido em EVA. Se você como evangelista de criança, é bom também, você sabe o quê? Algo pequenininho, chaveiro, uma pulseira, um livrinho pequenininho, para se você ver alguma criança na rua, tá evangelizando para ela. Não perca a oportunidade, não. O evangelista de criança é assim. E outro que vale também bastante a pena é o da criação. Esse da criação eu usei em casa, usei em cabreiro, usei aqui no projeto, emprestei e eu fiz ele também de EVA. É postadinho com fundo. Fundozinho preto, ó. Ele foi para a parede, os meus meninos estudaram. É fácil, gente. Se você pegar na internet, tem modelo. Tá bom? Para quem quer saber de material. Eu não faço muitos materiais, não. Eu tenho realmente só o básico. Só o essencial mesmo. A outra coisa que eu ia falar para você, se você é evangelista de criança, que gosta de fantoche, eu, por muito tempo, eu tinha um sonho, que era o fantoche. E, graças a Deus, ganhei de presente. Aqui é a Bia. E aqui nós temos também o Joca. Eles são lindos, gente. São lindos. Eles são bons porque eles têm pezinhos. Então, você pode carregar para todo lado. Olha o pezinho da Bia. Você pode carregar para todo lado eles e não precisar de ficar escondido atrás de um pano, tá? Ó, tem os pezinhos, então eles têm pés, é bem legal. Esses aqui, olha, o Joca tá sujo o pé, ele tá andando por onde, Joca? E esses aqui é lindo, gente, a roupinha dele. Acho que eu vou botar no Matias esse macaquinho aqui. Eles são eu não sei se ela mudou agora o nome do Instagram, mas é Espuma e EVA. Uma coisa assim, eu vou procurar ela e vou colocar para vocês. Aqui para o Nordeste ficou um frete bem salgadinho. Só de frete, se não me engano, foi R$ 60. Mas vale a pena. Eles têm um fantoche de Jesus lindo, é muito lindo. E fazem do jeito que você quiser. Que foi porque eu escolhi. Olha, eu quero uma meninazinha negra, aí eu quero um meninozinho galeguinho, de cabelo encaixeadinho. Aí ela perguntou, tu quer com dente, um meninozinho com dente engraçado?
Aí eu faz, aqui, Jota, o dentinho dele. Então, ela faz do jeito que a gente quiser. Aí, mano, viu? É uma recomendação. E tem esse livro aqui, que ele me faz chorar todas as vezes que eu leio com o menino. É o livro de histórias bíblicas de Jesus. É da editora CPAD. Gente, ele normalmente ele anda. Ele é muito comum andar indisponível, tá? Mas ele estava disponível esse ano no site mesmo da CPAD. Ele vai contar. É o livro de história bíblica de Jesus. O plano de Deus desde Gênesis de enviar Jesus. Muito lindo mesmo, de chorar. Assim, esse livro infantil abriu meus olhos para ver muita coisa, ver Jesus em muitas histórias. Nos Salmos, em José, Jacó, Lia e Raquel, assim, Abraão, tá bom? Ele é muito bom para ler no Advento para o Natal. Pra... Advento é um momento que a gente tira de preparação do Natal, antes do Natal. Então, você pode ler uma história até chegar ao nascimento de Jesus. Tá certo? Eu super recomendo ele. E eu creio que seja só isso, tá bom? Os irmãos podem abrir o microfone e ficar à vontade para conversar algo, de falar algo. Tá certo? A Alice, ela vai abrir o microfone para vocês liberarem. Ali. Deu certo isso? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Tem bastante gente que vai assistir depois. A Sara tá aí. Carla, tem alguma dúvida, Carla? Não? Cri, 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 cri. Não. Pois é, mesmo. Então, vou estar na WhatsApp. O que precisarem, dúvidas que tiverem, podem estar perguntando. Pode estar pedindo ajuda, tá bom? Que a gente está para servir mesmo, tá certo? Tem bastante gente perguntando se ainda dá tempo. Hoje, no último dia, perguntando se ainda dá tempo. E se perguntar para vocês, pode mandar entrar em contato comigo, tá bom? Que aí a gente organiza para poder assistir as aulas gravadas, tá certo? Vamos encerrar. Hoje já são 9h05. Eu quero agradecer a vocês que estão comigo, tanto aqui no online, como você também está assistindo a gravação. Eu louvo a Deus pela sua vida e que o Senhor possa estar nos ajudando todos os dias para poder estar sendo instrumento da mão dele, né? Levando as crianças para o reino da luz. E eu convido você a esse momento que a gente vai encerrar, a gente está realmente intercedendo por crianças. Alguém tem algum pedido de oração específico? Que a gente pode estar orando aqui. Algum pedido de oração? Como eu falei, nós vamos interceder pelas crianças. Eu não vou orar por vocês, não. Vou orar pelas crianças, viu? A gente já orou por vocês. Agora vamos orar interceder realmente pelas crianças que têm vivido nessa angústia. Às vezes elas não sabem, não percebem, porque são crianças, né? Tanta angústia, tanta depressão, tanta tristeza. Mas realmente elas passam por maus bocados, né? Pelos meus filhos e sobrinhos. Vamos orar, viu, Lidiane? Então, nós vamos interceder por elas. Aqui nós temos muito testemunhos de crianças que sofrem algum tipo de abuso, algum tipo de negligência, né? Então, nós vamos estar intercedendo por elas. Eu quero que você, nesse momento, lembre de orar para as crianças que vierem à sua mente, ao seu coração, que nós vamos orar aqui para nossas crianças aqui em Lagoa de São Francisco e nos povoados, tá bom?
Eu vou orar e você pode estar orando aí também. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sempre é bom e misericordioso, Pai. É Pai de bondade, Deus. Pai, nesse momento nós queremos te suplicar, Senhor, por todas essas crianças, ó Deus querido, que estão distantes do teu evangelho, Senhor. Essas crianças, ó Deus, que estão sem esperança, ó Deus, de algo melhor. Essas crianças, ó Deus, que nem sabem, Senhor, sequer que estão numa situação ruim. Às vezes estão enganadas, entretidas, ó Deus, pela internet, TikTok ou qualquer outra coisa, e não percebem, ó Deus, o abismo que estão. Afinal, não são ensinadas, Senhor. Deus, mas eu te peço, ó Deus, que de alguma forma essas crianças possam conhecer o teu evangelho, ó Deus. Usa pessoas, ó Deus, para estar trazendo luz, ó Deus, no meio dessa escuridão, Pai querido. Pai, nós oramos também, ó Deus, para aquelas crianças que têm sofrido, Senhor, algum abuso, ó Deus, e negligência, Pai. Em nome de Jesus, guarda essas crianças, ó Deus. Repreende, ó Deus, todo mal, Deus, toda armadilha, Deus, de Satanás, ó Deus, toda astúcia, ó Deus, para matar essa criança, ó Deus, para fazer com que essa criança morra sua alma, ó Deus querido. Pai, em nome de Jesus, repreende, ó Deus, e guarda, Deus. Ora pelas crianças que têm passado necessidades, ó Deus. Necessidades, ó Deus, físicas, ó Deus, de alimento, Pai, de amor, Pai querido, e necessidade espiritual. Deus querido, o Senhor é Pai bondoso, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, queremos ser usados por Ti, Deus querido, para estar realmente levando um rei nessas crianças, ó Deus querido. Nós oramos, ó Pai, o Senhor é Deus onipresente, ó Deus, onipotente, ó Pai, que mesmo aquelas que estão fora no alcance do nosso olhar, dos nossos braços, ó Deus, o Senhor está vendo, ó Deus, essa criança agora. O Senhor está contemplando essa criança, ó Deus, agora, ó Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda a enfrentar as dificuldades, ó Deus, as angústias, ó Deus, depressões. E muitas delas têm sofrido, ó Deus. Oramos também pelas adolescentes, ó Deus, e pelos adolescentes. Pai, que são crianças crescidinhas, que estão em dúvidas, estão em inconstância, ó Deus, desespero e falta de orientação, Pai. Ajuda-os, ó Deus. Traz eles, ó Deus, para a tua maravilhosa luz, ó Deus. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Gente, eu quero agradecer aqui em público a Alice. A Alice, ela tem nos abençoado, nos ajudando aqui desde o primeiro dia, mesmo o Dodói, ela tem aqui comigo hoje. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela, pelo Deus estar usando a vida dela e pelo crescimento que Deus tem concedido a ela. Fico muito feliz. E nós louvamos ao Senhor por tudo. Amém? Tchau e até a próxima.